Olá, bom dia. São 4 horas da manhã. Às 4 da manhã, precisamente, estamos gravando mais esse vídeo do nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos. O curso é Curso de Reeducação de Adultos, chamado Projeto Caribu. Caribu vem do acádico, que quer dizer querube ou querubim. Então, o que nós chamamos de querubim, na verdade, é o plural da palavra querube, quem é hebraico, quem é acádico é caribu. Então, nós pretendemos levar vocês até a mentalidade de um querubim. Não é pouco. Você é um ser humano, né? Um homem que pensa como homem e pensa completamente errado. Eu quero que você pense como um anjo. E um anjo da mais alta hierarquia, um querube. Querube é aquele que está o mais próximo possível de Javé. Discute-se se são os querubins ou os serafins, né? Então não importa. Importa que Javé, o Deus supremo do nosso mundo, está acima de tudo. E abaixo dele estão os querubins e os serafins. Muito bem. Seraf quer dizer de fogo. Querube quer dizer de fogo. Então a raiz é a mesma. Acontece que Projeto Caribu é o nome do curso de reeducação de adultos, porque nós temos que nos elevar acima dos homens mentirosos, da ciência mentirosa, da religião mentirosa, da educação mentirosa, da sociedade mentirosa, em suma, dessa grande e imensa mentira. Foi muito bem retratado em Matrix, né? Como algumas pessoas aí dizem que farão, mas continuam enfiados até o pescoço nela. Hoje vamos provar, né? Por exames clínicos laboratoriais, como o que é que isso causa a vocês. O que é que a mentira, a sociedade da mentira, os médicos mentirosos, as faculdades e universidades que estão mentindo, a ciência, a pseudociência, o que é capaz de fazer? Matar, aleijar e outras coisas. Vamos mostrar com provas. Então, vamos começar a fazer aqui o nosso agradecimento aos poucos que nos brindaram com a transferência por Pix no Banco 223-992-67753, aos 8 alunos que estão dentro do Colégio dos Magos Caldeus, inscritos, são pessoas modestas, então ainda não estamos com pessoas que tenham um poder aquisitivo que nos dê o que nós achamos que seria devido, mas ninguém vai ficar sem ter aquilo que pede. Pedir e será dado. Então, pediram a inscrição, foi feita automaticamente. Podem, deem mais. Não podem, deem menos. Agora, quem nos sustenta são os 8 alunos de 27 anos atrás que já são magos. Bem, dito isso, vamos agora dizer que nós estamos na série A Densa Selva na Magia, no capítulo chamado Taumaturgia. O taumaturgo, já dissemos, é um mago em grande estilo, que atingiu todo o conhecimento mágico. Foi, portanto, muito além do que aquilo que normalmente se sabe que é um mago. Os segredos da natureza estão ao dispor do taumaturgo, com as limitações humanas, é claro, que ele tem. Então, vamos começar a nossa aula, vai ser um pouco mais longa, mas vamos ver se a gente não vai muito longe. Então, vamos mostrar a mentira. Nós tínhamos começado a dizer a vocês que este livro, do professor Andreas Lommel, doutor, que é antropólogo, né, de grande renome, diretor do Museu Arqueológico de Antropologia de Munique, ele prova que há uma grande mentira a respeito da pré-história. Como é que ele prova isso? Ele prova isso mostrando que havia um mecanismo que os pré-históricos usavam e que esse mecanismo prova que eles não são um processo, que eles não são pré-históricos. Ou seja, aqui nós temos a arte pré-histórica, ou das cavernas, que estão a 6 metros de altura na parede, isso não foi dito, isso é uma prancha. Nós temos mais, aqui, essas estão no teto, tem que ser andaimes, isso não foi dito. E temos aqui uma figura curiosa. Nós temos um xamã, olha aqui, ó, um xamã que está deitado no chão com a sua baqueta mágica, isso é uma baqueta, viu? E ele está nu, de pênis ereto, nu,
incorporado, é um xamã. Então, a arte desse xamã era muito maior do que a dos médicos cirurgiães e que hoje em dia vocês acham que tem a mais alta ciência. Não tem. Estão todos enganados, porque precisam de técnicas para fazer coisas que apenas a mente pode fazer. Vou provar isso hoje. Então, esse xamã está aqui imaginando, desenhou na parede um boi, e esse boi está com os intestinos de fora. Quer dizer, então, ele com essa lança que está aqui do lado, esse arpão, ele furou a barriga do boi, e o boi está praticamente caído também morto, e ele do lado. Isso aqui tudo é uma pintura, é uma ideia. Não é verdade, isso aqui não é um boi, é o desenho de um boi. Isso aqui é o desenho dele, que ele reproduziu. E aqui nós temos um começo de desenho que não foi adiante. Ora, por que é que esse xamã está deitado? Ele está deitado porque ele está entrando em comunicação com a fonte cósmica. A fonte cósmica da informação, na Idade da Pedra, era chamada Senhora dos Animais, que era a deusa mãe. Agora nós sabemos disso. Inicialmente, os ignorantes chamaram de Vênus. Vênus de Lossel, Vênus de Düsseldorf, agora perceberam que não era. São mães, por isso são deformadas. Ele está entrando em comunicação com ela, ela tem o poder de criar, simbolizado por esse chifre. O chifre é o símbolo do poder. Quanto mais grande, quanto maior, desculpe, é o chifre do animal, mais poder ele tem, mais é temido. Por isso ela tem o chifre. Esse chifre está cheio de sangue, que ainda hoje se acredita que a alma está no sangue, por isso quando Jesus Cristo mandou fazer a Santa Ceia, disse, isto é o meu sangue, que será derramado por vós, quer dizer, é a alma e o espírito dele. Então aqui seria a deusa que tem o poder da criação. E ele tem de vida e de morte. E ele então está entrando em contato com ela, mentalmente, para matar um animal, pedindo permissão a ela para isso. Então, isso foi reconstruído pelo Dr. Andreas Lommel, né, e por doutora Gina Pichel, e pelo maior perito em História Social da Arte, Arnold Hauser. Eles a constituíram. Então, vamos mostrar o xamã, que é o que importa, é o que eu sou hoje. Então, hoje eu estou exercendo isso, só que o nome mudou. Então, a gente chama de taumaturgo, mas aqui, eu, na Idade da Pedra, estaria aqui. A minha baqueta mágica estaria aqui, aqui um começo de um rinoceronte e aqui um boi. Ou seja, ele matou ambos, mas matou com a permissão da divindade, que está aqui representada pela Senhora dos Animais. Ou seja, tudo depende do processo mental. E aí agora ele vai, depois que ele faz isso, essa matança em efígie, na caverna, ele vai então fazer com que a tribo se alimente. Mas para matar o animal, era preciso haver o animal. Acontece que, segundo diz o Dr. Arnold Hauser, então, quando o animal faltava, eles desenhavam exatamente ali como ele está pedindo permissão para matar. Mas do mesmo jeito que ele pedia permissão para matar e matava em efígie, copiando o animal morto, ele copiava o animal vivo, como nós mostramos aqui na outra figura, né? Na figura aqui nós temos o animal vivo. Aqui nós temos um animal vivo. Então faltaram bois na savana, faltaram bois na selva. Ele copiava o animal na pintura e criava o animal lá fora. Criava. Duvidam que o poder mental é capaz de criar? Vamos provar isso agora para vocês. Então, o animal que faltava deixava a tribo em estado de fome. Ele desenhava o animal na pedra, na caverna, na parede, e o animal aparecia lá fora, vivo. Aqui nós temos o exemplo do javali, e aqui nós temos o exemplo do veado. O animal aparecia vivo, pelo poder mental, criação a partir do nada, com a força da mente, como Deus fez o universo, segundo nós cremos. E que o idiota do Darwin, seguido por várias pessoas que se imbecilizaram, cientistas, contestou, dizendo que não é possível, porque o universo material, a matéria, tudo que existe, só vou mostrar isso aqui, porque não vale a pena o que está aqui na minha mão esquerda. Então, ele, imbecil, então criou uma teoria para provar que Deus não existe,
que o exército é eterno, que a matéria é a única realidade, e essa imbecilidade foi compartilhada pelos idiotas das faculdades, das universidades de antropologia, depois chegou a medicina, chegou a todos os ramos da ciência. Isso foi considerado científico. Essa besteira foi considerado científico. Com isso, o homem deixou de confiar na mente e passou a fazer artefatos tecnológicos, ou seja, ao invés de continuar desenvolvendo a mente como eu e como xamã, eles embarcaram nesta. Não existe a força mental, não existe Deus, não existe o poder da criação a partir do nada. Vou provar que existe. Isto quem disse foi, isso aqui é da ONU, eu não tenho livros sobre o neodarwinismo, mas Robert Foley é o papa do darwinismo. Meu filho tem, me deu para ler, eu li para conhecer, para poder combater. Mas ele é muito inteligente, mas inteligência só não basta, tem que ser sabedoria. Então, aquilo que eu disse, conhecer, compreender, entender, saber. É isso que o taumaturgo faz. Vamos pegar aquele xamã que seria eu na Idade da Pedra e vamos mostrar agora em tamanho grande. Nós temos aqui um livro que é em francês, a nossa enciclopédia de Larousse, em francês, e vamos aproximar. Aqui nós temos ele aproximado, olha só. Ele está aqui, desenhou-se no chão, em estado de êxtase. Eu não preciso desse estado de êxtase. A incorporação, no meu caso, se faz por proximidade. Incorporação por proximidade. Eu sinto a entidade do meu lado, eu sinto o poder que está do meu lado, eu me concentro nele, seja sentado, seja deitado, seja em pé, e eu faço, também não preciso fazer o desenho na caverna, então eu fui além do que esse xamã fazia, mas tem a minha baqueta mágica, e aí o animal, ou seja, as células do animal, né, moléculas e células, estão à minha disposição. Eu posso fazer o que eu quiser. Vou provar isso. Tá bom? Então aqui nós temos a figura aumentada e nós aqui chegamos além, porque ele precisava incorporar. Aqui ele está incorporado, como num centro de Umbanda. O médium incorpora. Nós não precisamos disso. Hoje, você opta. Eu acho a incorporação um processo inferior. Me desculpem vocês que aceitam a incorporação. Não precisa, não é necessário. Basta você querer. Aprenda a querer. Transforme o querer em desejar. Então, aqui nós temos livros que mostram que eles, os darwinistas, estão errados. Livros respeitáveis. Aqui nós temos o Dr. Jacques Monod, que diz que tudo é criado por uma força superior e tudo é projetado. Ele diz isso claramente, que o homem não pode interferir na célula, ou ela sozinha, ela não sofrerá nenhuma interferência, a não ser degenerescência, e ele chama isso de teleonomia. Ele explica com um palavreado muito difícil, mas que é entendível. Então, a célula, ao contrário do que Darwin pensava, o processo, não é criacionismo não, minha gente. O criacionismo é outra besteira, porque dizer que o mundo, que o homem está na Terra há 6.000 anos é uma estupidez. Isso é estupidez de um lado e estupidez do outro. Então, um conjunto de religiosos fundaram um grupo de cientistas que interpretam a Bíblia ao pé da letra e, segundo a cronologia bíblica, eles dizem que o homem está na Terra há 6.000 anos. Olha, nós temos aqui, cientificamente, agora, claro, datado pelo carbono 14 com precisão, vestígios, tudo que comprova que o homem está na Terra, pelo menos como civilizado, muito mais do que nós, há 40 mil anos. 40 mil anos. Então, em vez de 6.000, 40 mil. Logo, isso é uma idiotice. Mas esse livro não é criacionista. Embora tenha o nome criação, na verdade o que ele pretende é apenas mostrar a célula. E esta célula, e mostrar como vivem os animais e como é que eles são todos programados. As abelhas fazem aquilo que são programadas para fazer. As formigas fazem aquilo que são programadas para fazer. Toda a natureza segue um programa, menos o homem. O homem é o único que pode alterar esse programa. Portanto, eu, como taumaturgo, sou capaz de alterar meu programa e o programa de outras criaturas. Então, vou provar isso a vocês.
Então não é criacionismo, que é outra idiotice, de um conjunto de pessoas que levam a Bíblia ao pé da letra, mas o que nós temos aqui é ciência. A verdadeira ciência, portanto, a taumaturgia, sem que eles saibam o que é, está aqui no professor Jacques Monod. Tudo é criado, portanto, é a afirmação dele, e é criado de tal maneira que, ao invés do que Darwin disse, né, o ser humano, o ser vivo, a célula, não se adapta por uma força que a obriga a modificar-se, portanto, não é o meio que faz com que a célula se modifique, porque a célula já tem em si todas as informações necessárias. Ela se modifica por uma força que vem de dentro dela. Então, Jacques Monod aqui é quem fundou essa escola, com a palavra teleonomia e invariância reprodutiva. Ou seja, uma célula permanece sendo aquilo que ela é e não há variância. Isso é uma lei biológica. Isso pode ser comprovado por qualquer cientista. Qualquer bobo que tiver ciência, que tiver um laboratório e conhecimento, vai reproduzir isso aqui. Nós vamos mais fundo, mais aqui, tá? E aqui nós temos o Dr. Michael Behe, que mostra, através de um palavreado muito complexo, como é que se faz a visão, né? Como é que se processa a visão, cientificamente descrita, que Darwin, idiotamente, disse que era uma membrana que, de repente se tornou sensível à luz do sol. Ora, se ela já vem programada, então ela não pode se tornar, de repente, sensível à luz do sol. Embora a bioquímica não tenha dominado ainda completamente todo o conhecimento da célula, que é onde reside o maior segredo, ela, pelo menos, sabe, e o doutor Jacques Monod diz que a célula não sofre variação por efeito do meio, mas sim por um programa que está dentro dela. Isto é corroborado pelo Dr. Michael Behe e pela escola chamada Intelligent Design, ou Projeto Inteligente. E ele diz aqui, quem segue o darwinismo está seguindo uma corrente errada, por quê? As disciplinas científicas que faziam parte da síntese evolutiva, é o nome bonito para neodarwinismo, que o Robert Foley encontrou, um idiota inteligente, eram todas não moleculares, ou seja, não levavam em conta nem a molécula nem a célula, não conheciam o que era molécula, não conheciam o que era célula. Então, ignorantes fizeram uma teoria que passou por ciência e hoje os sábios aceitam essa ciência. É uma contradição epistemológica. Ainda assim, para que fosse verdadeira, olhem como ele se expressa, né? Com todo esse erro, para que fosse verdadeira, ou seja, a síntese evolutiva teria que saber o que acontece nas estruturas não moleculares e, portanto, não sabiam. O objetivo deste livro é mostrar que o neodarwinismo não compreende nem a estrutura molecular, nem a estrutura celular. Esse aqui, ó, chama-se a caixa preta de Darwin. Não compreende mesmo. E vou provar a vocês que não compreendem. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos dentro da célula. Aqui nós temos um xamã moderno, ou seja, um professor Marlanque da vida. Então, aqui estou eu. Não preciso estar deitado, não preciso estar incorporado, estou sentado, como estou numa cadeira, e aqui estou atingindo a fonte cósmica da informação. Esse brilho significa que eu não incorporei, estou apenas em estado de alta concentração, e esse brilho é a fonte cósmica da informação. Na Idade da Pedra era a deusa mãe. Agora, para mim, é Javé. Mas não importa. Cada escola tem, pode ser Alá, pode ser Zorá, pode ser Moisés, pode ser qualquer ser que tenha. Mas cada um desses, na verdade, foram profetas, ou seja, xamãs, magos, taumaturgos, que encontraram a verdadeira fonte cósmica da informação, que está em outra dimensão. Aqui, então, seria eu em estado de meditação para fazer o que eu vou mostrar que fiz. Vou mostrar, vou provar a vocês. O que é que eu fiz? Então, aqui está a célula. A célula contém todas as informações que ela precisa. Todas. Ou seja, ela não consegue sair através da cadeia do DNA, ela não consegue sair da informação que está na cadeia do DNA. Tudo o que acontece nela é programado pela espiral da cadeia de DNA. Então ela sofre todos os processos que ela sofre porque estão aqui.
escritos, como o desenho dos pré-históricos. Isto aqui, minha gente, equivaleria hoje, mostrado em microscópio ou algum outro artefato, né, mostrando fase por fase o que é que está na célula, quais são as partes da célula, como essas partes agem, mas tudo isso está na espiral do DNA. Pois bem, sabendo disto e tendo capacidade mental para isso, não preciso de tecnologia, não preciso de aparelhos, os aparelhos ajudam, contribuem, mas se eu fosse me deixar levar pelos aparelhos, eu teria deixado um amigo meu ser operado sem necessidade. E aqui é o que eu vou mostrar isso nesse vídeo. Esse amigo meu se chama Jorge, e ele me deu o material que prova agora o que nós fizemos. Então eu vou provar. Agora eu vou precisar do caderno, porque ele me mandou o material, os exames dele, ele me mandou pelo Zap. Né? Nós sabemos que o xamã conhece o processo mágico dos pré-históricos. E esse processo mágico é, primeiro, a informação que chega na mente do mago, do xamã ou do taumaturgo como ideia. Então, você tem que ir além da informação. Para tirar a informação, você tem que chegar à fonte cósmica da informação, como chamam os cientistas russos. Blavatsky chama de registros acásicos. Vamos à ciência. Vamos deixar Blavatsky com a terminologia dela, porque nós queremos a ciência. E aí, da fonte cósmica da informação, vem a informação que chega na minha mente como ideia. Essa ideia se transforma em informação. Ó, a diferença é pequena. Em informação. Começa a tomar forma. Um processo que eu chamo a dinamis, que se define, a ideia se define e se torna um signo. Pode ser o desenho do homem pré-histórico que fazia um boi, um bisão, um veado, ou seja, o que fosse, mas na mente dele, se define na mente dele. Então, a informação que está na deusa, em Javé, em Jesus, não importa onde, no verbo, no logos, então ela entra na minha mente como informação, como ideia, depois passa a um processo dinâmico, que eu chamo de adinamis, que é a definição, e se torna um signo. Esse signo pode ser verbal ou não verbal, ou seja, se é o desenho, é não verbal. Se eu estou falando, é verbal, não importa. O fato é que eu tenho ele aqui na minha mente e eu o domino. Se eu tenho ele na minha mente e eu sei, eu tenho poder mental, eu domino. Agora eu vou fazer com que ele, através da dinamis, a dinamis está aqui na minha mente, aqui está fora de mim, num poder maior do que eu, que cria, modifica e faz tudo. Portanto, existe alguém que faz, que cria o universo. Darwin era um imbecil. Então agora eu vou fazer através da minha mente, vou provar a vocês a formação. A formação pode ser pela verbalização, pode ser verbal ou não verbal, e vai levar à materialização. Ou seja, o processo é captado da fonte cósmica, que nós chamamos de Deus, vem para a minha cabeça como ideia, na minha cabeça a minha vontade se torna desejo, meu desejo se torna paixão. É preciso aprender isto na taumaturgia. Então, tornada paixão, ela vai movimentar a força dinamis, vai movimentar a ideia e vai transformá-la de informação em informação. Para quê? Para fazer a formação, para tornar realidade material. Vou provar a vocês que o Jorge mandou os exames médicos para mim. O que aconteceu? Ele, aqui eu fiz, fez um exame médico no urologista no dia 9 de outubro de 2019, de próstata. Eu vou mostrar para vocês o exame. Mas ele não mandou na ordem certa. Eu tive que organizar. Ele não teve o cuidado de mandar na ordem certa. É uma pessoa simples. Mas no dia 9 de outubro de 2019, ele fez um exame de próstata. Já tinha muito tempo que ele não fazia. E deu 7,45. Olha, o certo, o ideal é 2,50. Mas acontece que como ele tem mais de 60 anos, como eu também, a próstata pode chegar até 4. É normal.
pela idade. Há uma dilatação devido à idade. Isso é ciência pura. Então, nem eu, nem o Jorge temos a próstata com 2,50. Eu posso fazer a minha chegar até aí. Posso fazer a dele também. Mas não é necessário. Absoluta segurança se chegar aos 4,0. Pronto. Então a dele estava 7,45 no dia 9 de outubro de 2019, segundo o exame que eu vou mostrar a vocês. Ou seja, o médico mandou ele fazer risco cirúrgico, o médico ignorante, que se acha um sábio, formado por uma faculdade que é parte de uma universidade, um bando de ignorantes que deixaram o conhecimento antigo e agora ia fazer o quê? Operá-lo. Nessa operação, ele poderia matá-lo, né? Ele podia deformá-lo. Então, toda operação é um risco, sem necessidade. Isso podia ser feito apenas com a mente. Vou provar a vocês. Então, 7 para o médico gera câncer. Ele mandou, faça o risco cirúrgico, faça os exames necessários para a cirurgia. Ele veio para mim triste e disse, meu irmão, eu vou ser cortado, vou ficar com aquela bolsinha aqui do lado, porque estou com câncer. Eu falei, não vai não. Joguei o tarô. E o tarô me disse que eu tinha poder, capacidade e permissão para interferir. Então, há um oráculo através do qual eu conecto a fonte cósmica, a fonte do poder, e pergunto a ele se eu tenho permissão, porque há leis. Essas leis não podem ser transgredidas. Então, a lei não seria transgredida. Ou seja, ele transgrediu a lei e a informação se tornou deformação. Em vez de informação para formação, tornou-se uma deformação. Isso é natural. Nós erramos, transgredimos a lei, e a lei é fatal. Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida. Então, aqui, no dia 9 de outubro de 2019, ele recebeu do médico, depois do exame que eu vou mostrar para vocês, como mostrei eu anestesiando o dente e extraindo sem anestesia, o médico mandou ele se preparar para a cirurgia. Ele veio para mim triste e eu disse, não, vou consultar o tarô. Recebi permissão. No dia 9 de novembro, ou seja, um mês depois de 2016, eu já tinha interferido, caiu de 7 para 6,45. Olha só, em um mês, depois que eu fiz uma prece, interferi mentalmente na célula cancerosa da próstata dele, caiu em um mês de 7,45 para 6,46. Agora nós tínhamos que diminuir mais ainda. Ele continuava com medo, e o medo era um obstáculo muito grande. Então, no dia 10 de agosto de 2020, aqui nós estamos em 19, essas duas aqui são 19, 2019, ele manteve-se nesse estágio por medo. Ou seja, um ano depois, praticamente, ele ainda estava em 6,48. Eu chamei ele a atenção e disse, se você tiver medo, eu não vou conseguir. Porque o seu medo vai bloquear a minha capacidade mental de alterar a informação da sua célula. Ela está deformada. Eu preciso reinformá-la. Então, convenci de que ele deveria acreditar, como estamos fazendo com Felipe agora. E ele acreditou. E então, 2022. E então, finalmente, né, em 16 de maio de 2022, ele foi fazer de novo o exame, nós fizemos outra série de preces, e estava com 4,65. Pronto, tínhamos atingido o ideal, 4. Então, 7 é câncer, 4 para a idade dele, tem mais de 60 anos, já é normal. Embora o ideal seja 2,50, mas isso é para quem tem 50 anos no máximo. Passou dos 50, começa a haver um aumento da próstata. Agora vou mostrar a vocês. Vou mostrar a vocês os exames laboratoriais que provam isso. Ele não mandou em ordem, o que vai me obrigar a fazer aqui, mostrar a vocês com cuidado. E olhar isso criteriosamente para poder mostrar os exames. Tenham só um pouquinho de paciência. Né? Vamos pegar aqui o Zap, onde ele mandou pelo Zap os exames laboratoriais. Ele disse que não tinha coragem de gravar isso ao vivo. Então, qual é o primeiro exame que mostra que ele está com 7,45? É o segundo que ele mandou.
Então, é o segundo. Então, nós temos aqui, ó, ele mandou pelo Zap, então aqui é o primeiro, não é esse, ele mandou fora de ordem, é o segundo. Então, eu vou ampliar. Eu vou ampliar agora o segundo exame. E essa ampliação vai mostrar a vocês que no dia 19 de outubro, deixa eu colocar aqui, Jorge Luiz Alves é o nome dele, Jorge Luiz Alves, aqui está, no dia 9 de outubro de 2019, ele estava com a próstata PSA total 7,45, ó. Isso é um exame laboratorial. 7,45 estava o tamanho da próstata dele. Isso é câncer. Quando? No dia 9 de outubro de 2019. O nome dele é Jorge Luiz Alves e o instituto que fazia isso é o ACB, não sei, é do INSS. E o médico, está aqui quem é o médico, Wilson Carlos Machado. Está aqui, ó, o nome do médico. Wilson Carlos Machado. Mandou ele se preparar para a cirurgia. Ignorante. Preguiçoso. Não quis estudar para saber que a mente pode fazer o que ele ia fazer com um bisturi anestésico e talvez até causando um problema, porque imagina vocês, com aquela sacolinha de lado, é uma merda. Mas isso tudo aqui pode ser feito apenas pela mente. Eu vou provar a vocês agora. Então, primeiro exame. O nome dele é Jorge Luiz Alves de Barros. Jorge Luiz Alves de Barros. Então, é um paciente meu. Através da prece, eu disse, não faça, não se prepare para operação porra nenhuma. A gente vai fazer isso. O médico se chama Wilson Carlos Machado. Foi o idiota que disse a ele que ia ter que fazer a cirurgia de próstata. Uma bosta, porque você tem que andar com uma sacolinha aqui do lado, que é onde fica a merda, onde é que fica o xixi, ou qualquer coisa dessa natureza. Extremamente incômodo, além da anestesia geral e dos procedimentos. Está aqui claramente, ó, 7,45. É câncer. É câncer. Então o médico achou que ia livrá-lo disso, desse mal, fazendo a cirurgia. Não precisa. Vamos agora à próxima. Vamos reduzir esta. Eu vou ter que olhar aqui. Então a segunda é a primeira. Ou seja, ele, coitadinho, não pôs em ordem. Mas continua sendo a mesma instituição, o IACB. O médico muda. Aqui vamos ver o nome dele, se é o mesmo. Jorge Luiz Alves de Souza. Opa. Fugiu aqui. Vamos voltar lá. Oh, meu Deus do céu. Cadê a... Então, o médico continua sendo o Wilson Carlos Machado. E o paciente Luiz Alves de Barros. Está aqui claramente para vocês verem. Olha, Jorge Luiz de Souza, médico Wilson Carlos Machado. Agora o que é que acontece? Olha, a próstata um mês depois, olha a data aqui, 9 de 11 de 2019. O de lá é 9 de 10. Um mês, a primeira prece fez com que diminuísse de 7,45 para 6,46. A primeira, 6,46. Na primeira, a célula recebeu uma informação e ela obedeceu essa informação. De onde vem essa informação? Da minha mente. E a célula ouve, fala comigo, me ouve e obedeceu. Volte ao processo original e dei a ela uma informação nova. Reinforme-se. Saia dessa deformação, volte à sua forma original. Ela vai lentamente retornar.
Então, de 7,45, como mostrei no exame passado, aqui deu 6,45. Um mês depois, exatamente um mês depois. O mesmo médico, mesmo paciente. Bom, mas a gente tinha que chegar até 4. Então, ele aí achou que pode ter sido engano do laboratório. Olha só como é que, coitado de vocês. Vocês estão achando que, então, ele ficou alguns meses, então o próximo exame vai ser em 2020, 9 de novembro de 2019, ele fez um exame que deu 6,46, sucesso total, de 7,45 ele passa para 6,46. Mas ele duvidou, e a dúvida destrói todo o meu trabalho. Se você duvida, se você tem medo, então destrói o meu trabalho. O medo e a dúvida não me permitem entrar na célula, bloqueiam. Então eu disse a ele, se você continuar com medo e duvidando, eu não conseguirei. E aí foi preciso convencê-lo. Mas o terceiro exame aqui vai mostrar que no dia 16 de maio de 2022, não, 10 de agosto de 2020, foi o quarto exame que está aqui. Então, o quarto exame, ele ainda está, foi exatamente para eu estar com medo, 10 de agosto de 2020. Então vamos lá contar. 1, 2, 3. O terceiro exame aqui, ele então estava com medo. O medo não me permite interferir. Ele bloqueia. Vamos ver os mesmos dados? Vamos ver. O paciente continua sendo Jorge Luiz de Barros. A empresa é a mesma, é Hemotec, é do DataSUS. E o médico agora já é outro. Já é outro. Então, Eros Valeriano Moisés, mas esse é o último. Então, fiz uma coisa errada aqui. Antes desse eu tenho outro. Esse aqui é o último. Então, eu tenho aqui o segundo, o primeiro, eu quero agora o quarto. Então, o quarto é o último. Está aqui. O medo dele estava aqui. Então, aquele ali é o último, é o que me interessa por último. Então, Hemotec continua sendo o mesmo laboratório, Hemotec, continua sendo o mesmo paciente, Jorge Luiz Alves de Barros. Jorge Luiz Alves de Barros. O médico muda, passa a ser Ioni Ferreira Souza. Mudou o médico, Wilson Luiz não era, ele mudou de médico para ver se estava errado o exame, porque ele estava numa confusão mental enorme. Então o médico agora, Ioni Ferreira Souza, muda o nome do médico. Ele faz um exame com outro médico, Ioni Ferreira Souza. Em que data? Vamos mostrar a data aqui a vocês. Vamos mostrar a data. Já vimos que é o Jorge, já vimos que ele mudou de médico para ver se havia algum erro do exame anterior. Então, estamos aqui. A coleta, portanto, é feita no dia 10 de agosto de 2020. Está aqui, ó, 10/8/2020, a coleta do material. E o que é que deu? O resultado não deu diferente do mês anterior. Tinha dado 6,46 e aqui deu 6,48. Eu disse a ele, você não está acreditando no que eu estou fazendo. 6,48. Está aqui bem grande em negrito, ó. O anterior tinha sido 6,46. O medo e a dúvida estavam bloqueando a minha capacidade mental de interferir na informação. Eu estava mandando uma informação para a célula, porque tudo acontece dentro da célula. Mas eu posso entrar na célula e eu posso dar uma informação e ela aceita. Isso o médico devia fazer. Em vez de usar cirurgia, em vez de usar o bisturi, em vez de fazer aquela merda que o cara fica com ele sacolinha de lado, então aqui ele estava na dúvida. Mudou de médico, o laboratório não, porque ele é uma pessoa humilde, então ele não tinha dinheiro para fazer particular, fez na mesma Hemotec. Então a Hemotec continua sendo Sistema Nacional de Acreditação, é um sistema, do SUS. O resultado deu o mesmo que tinha dado no mês anterior. Ele estava com medo. Ele não acreditava. Se ele não acredita, não é possível. Seja feito segundo crês. Eu disse a ele, se você não acreditar, não posso fazer nada. Você tem que acreditar que é possível. Você tem de mudar de mentalidade.
Eu só posso entrar na sua célula e modificá-la se você fizer isso. E aí trabalhamos mais um pouco para convencê-lo. Convencemos. E agora vamos mostrar, depois desse convencimento, o último exame. Eu disse, vai ao melhor urologista de Duque de Caxias. Chama-se Dr. Eros Valeriano. É o melhor. Vai a ele. Junta um dinheirinho. Você não pode, ele não pertence ao SUS. Ele não faz pelo SUS. Mas você vai até ele. Eros Valeriano é o nome da fera. Eu faço com ele, meu exame. Mas eu faço parte da Unimed e eu tenho direito. O laboratório é o mesmo. Olha. Vocês vejam aqui que o laboratório continua sendo Hemotec. Dá para ver aqui em cima. É o Hemotec. Então o laboratório é o mesmo. Opa! Desculpem, gente, mas a questão a tecnologia é uma porcaria. Vamos ver então aqui, se é quem é o médico que pede, o médico que fez o pedido, tem que ser Eros Valeriano Moisés, que é o melhor. Não, deixa eu ver. Eros Valeriano Moisés. Pronto, vou mostrar aqui o nome do médico. Continua sendo Hemotec, porque é gratuito o exame. Ele é uma pessoa simples, não dispõe de e-mails, nem tem plano de saúde. Agora, o nome do médico está aqui, ó. É o melhor. Eros, com H, Valeriano Moisés. Ele foi a uma consulta particular. Está escrito aqui embaixo, ó. Particular. Juntou um dinheirinho durante um ano e foi para o Dr. Eros. Eros Valeriano Moisés. É o melhor em Duque de Caxias. E o Dr. Eros, então, fez a coleta. Vamos ver quando foi a data. Está aqui. 16 de maio de 2022. Vou aumentar bem para vocês verem. É a última. Ainda continuo trabalhando. Tá? Olha aqui, ó. 16 de 5 de 2022. Foi o último que ele fez. A última. 16 de maio de 2022. A primeira foi 9 de outubro de 2019, deu 7,45. Essa foi a última, feita em 16 de maio de 2022, com o melhor médico urologista do Duque de Caxias. Não há dúvida, embora o laboratório fosse o mesmo, a coleta, então, é de 16 de maio de 2022, o médico é particular, Dr. Eros Valeriano, é o melhor, e aí o que é que vai acontecer? Ó, 16 de maio de 2022, repete-se aqui. Já mostrei que o médico é o melhor. Eros Valeriano Moisés. Eros Valeriano Moisés. Tá aqui, ó. É o melhor. Eros com H, Valeriano Moisés. É o meu urologista. Eu faço com ele há 18 anos. Ele foi, juntou um dinheirinho e foi. Vamos ver o resultado. Quanto é que deu? Vamos ver. Vamos ver quanto é que deu. 4,65. Levei um ano para convencer ele. Foi duro, viu? Porque o medo e a dúvida me impediam de entrar na célula dele. Mas, após um ano de orações, de informar a célula dele que ela devia deixar de se deformar e passar a se reinformar. Ela obedeceu. Chegou ao ponto. 4,65 já é considerado normal. Ou seja, Dr. Eros disse, acabou, você não tem mais câncer. Eros Valeriano Moisés, podem levar o exame e mostrar a ele. Eros Valeriano Moisés, 4,65. É o último exame. Não vou parar aí. Não vou parar aí. Esse foi o último. 16 de maio de 2022, ainda está aqui em cima, 16 de maio, portanto, mês passado, recente, nós já estamos em junho, vou esperar em agosto, ele vai voltar de novo lá para o SUS e vai fazer outro exame e vai dar o mesmo resultado ou menos, porque vamos continuar fazendo o processo, interferindo na deformação através de uma nova informação que vai criar uma informação através de uma força que eu chamo a dinamis. E essa força, a dinamis, na minha mente, comunicou-se com a célula dele e deu uma informação que era a original, aquela informação da célula saudável. E ela voltou ao estado quase ideal. Portanto, 4
na idade dele e minha, seria o ideal. Tem ainda um restinho aqui de 65. Vamos tirar isso aqui. Mas, para saúde perfeita e completa, aqui está dito que deverá ser 2,50. Ou seja, ele só terá, todos os exames dizem, terá que ser 2,50. Então, uma pessoa de 36 anos, está aqui ó, no meu dedo, terá a próstata do tamanho 2,50. Não vamos chegar a isso, porque ele não tem mais 36 anos. Mas vou me aproximar o mais possível. Tá vendo? Não precisei de bisturi, não precisei de anestesia geral, não precisei de sala cirúrgica, precisei apenas de uma coisa: fé, ciência. Unindo as duas, eu fiz o que o professor aqui, Michael Behe, disse. A célula tem uma informação dentro dela. Não obedece ao meio. As transformações da célula não são, como Darwin idiotamente disse, causadas por uma adaptação ao meio. Isso é mentira. Então a girafa não diminuiu o tamanho do pescoço porque o meio obrigou. Não, as células dela, se isso aconteceu, eu duvido que tenha acontecido, teria sido por uma própria modificação do código genético. Não deve ter acontecido. Não temos girafa de pescoço grande e não temos fósseis para isso. As informações do neodarwinismo são todas elas falsas. São saltos, 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 saltos. Não há uma linearidade. Portanto, não há sequência lógica. Então, o que aconteceu? Dei uma ordem simples, recapitulando. Dei uma ordem à célula, entrei nesse estado, que é o mesmo do xamã, atingi a fonte cósmica da informação, através da postura yogi. Entrando na fonte cósmica da informação, eu entrei até a célula dele, entrei na célula, entrei no DNA. E aí eu disse, você está deformando os componentes celulares. Volte ao programa original. Volte à informação original. A informação original vem de Javé. Volte a ela. E a célula obedeceu. Obedeceu. Acabei de provar ali. Os documentos estão comigo, ele mandou. Então, veja só, não foi pelo meio externo, não foi uma adaptação ao meio externo. Ela se deformou porque ele transgrediu alguma norma cósmica. Temos leis cósmicas e essas leis nós temos que seguir. Se não seguirmos, nosso corpo se deforma. E ele então, coitado, por ignorância, mas acontece que a célula não se adapta ao meio. Ela tem uma informação, como diz o Dr. Jacques Monod, então ela obedece a uma lei chamada invariância reprodutiva e teleonomia. Portanto, ela não devia ter se deformado, porque ela era inicialmente, ela tinha informação correta. A cadeia do DNA estava correta, mas ele transgrediu uma lei. O taumaturgo sabe quais são as leis cósmicas, já disse que são 8 princípios. Ele transgrediu esses princípios e a célula se deformou. Agora, o que é que eu fiz? Entrando na cadeia do DNA, que está aqui no núcleo da célula, eu dei a ordem, volte à informação correta. E ela voltou. Obedecendo a minha ordem mental, ela voltou. Pronto. Considero provado cientificamente que ele não precisou entrar na sala cirúrgica, não precisou de um anestesiologista, não precisou ser cortado por um bisturi, não precisou usar aquela sacolinha onde o xixi dele iria para aquela sacolinha, extremamente incômoda, e não precisou achar que se tratar como um paciente com câncer. Não tinha câncer nenhum, porque eu disse, não tem. Acaba-se o câncer, desapareça. E a célula obedeceu docilmente como um cão obedece ao dono. Está provado ou não está provado? Agora eu vou depois provar em mim, porque o verdadeiro mago, segundo Eliphas Levi, faz primeiro em si para fazer nos outros. Eu mostrei a vocês anestesiando um dente em mim, o médico extraiu o dente sem anestesia. Ele não anestesiou e disse, olha, eu não sei fazer, eu não consigo fazer isso. Vai fazer, doutor, por favor, eu preciso. Tem um vídeo aí que mostra isso. Magos e charlatães, é o nome do vídeo. Agora estou mostrando algo muito maior. Assim como eu impedi que a informação que vinha
A célula que trazia informação daqui da minha gengiva e do dente para o cérebro, eu interrompi a informação. Não leve a informação dolorosa. A célula cortou a informação. O médico fez tudo, o dentista fez tudo, arrancou o dente, eu não senti nada. Mas eu faço em mim, vou mostrar também o PSB e o PSA. Vou mostrar a vocês depois. Isso é ciência. Taumaturgia é ciência. Mateus 5, o Evangelho diz: tendo Jesus nascido em Belém de Judá, vieram uns magos do Oriente para adorá-lo. Pois bem, nós somos descendentes dessa corrente. Temos acesso ao conhecimento dessa corrente. Essa ciência mágica, nós temos acesso, que vem desde a pré-história. Aí chamar o homem pré-histórico de primitivo é uma cavalice. Ou seja, o que está escrito é a maior estupidez possível e está causando, portanto, mortes, cirurgia sem necessidade, né? Ou às vezes a cirurgia não tem, principalmente a bariátrica, né? Então, quantas vezes você vai operar o estômago ou a mulher vai tirar a gordura e morre na cirurgia? Bastava com a mente e a pessoa aceitar e aceitar que a minha mente é capaz. E qualquer um é capaz disso, eu não sou privilegiado. Eu tenho apenas a ciência, o conhecimento, o entendimento, a compreensão, a compreensão, o entendimento e a sabedoria. Só isso. Qualquer um pode chegar a isso. É o objetivo desse curso. Projeto Caribou. Pronto. Provei que eu fiz isso em um paciente chamado Jorge. Amigo meu, cliente meu. Agora vou mostrar os meus. Para mostrar que primeiro eu fiz em mim, para depois fazer nele. Pronto. Então, um homem que estava com câncer de próstatas, prestes pelos exames, com 7,45 de tamanho da próstata. E o médico mandou fazer os exames e o risco cirúrgico para fazer a cirurgia, e eu disse, não faça. Ele não mandou em ordem, é o segundo exame. Então, no primeiro, eu reduzi em um mês, de 9 de outubro para 9 de novembro de 2019, para 6,46, ou seja, 1 milímetro a menos, em um mês. Imediatamente a célula obedeceu, mas ele duvidou. Essa dúvida fez com que, em 10 de agosto de 2020, a próstata mantivesse a mesma medida, praticamente, 6 milímetros e 48. E eu disse a ele, se você tiver esse medo e essa dúvida, eu não consigo. Ele se convenceu. Agora isso vai no melhor, Eros Valeriano. E ele foi. E aí, o exame mostrei a vocês, deu 4,65, 4 milímetros e 65. Pronto. Está curado. Não tem mais câncer. Doutor Eros disse a ele, você não tem nada de maligno na sua próstata. Ele disse para mim, feliz da vida, sorridente. Eu falei, é assim, meu irmão. A fé te curou. Basta ter fé. Então o evangelho é coisa séria. Quem brinca com o evangelho, quem brinca com a palavra de Deus, quem brinca com a magia, com o xamanismo, com a taumaturgia, não sabe o que está fazendo. Aí vai para as faculdades, estamos cheios de pseudociência, cheios de coisas erradas. Mas eu tenho que me basear nessa ciência. Não é totalmente errada. Então, os exames estavam certos. Pronto, dou por fim esse vídeo, dou por fim dos 53 minutos, passei um pouquinho, mas provei que qualquer um pode ter o conhecimento que eu tenho e interferir no corpo humano de qualquer ser vivo, não é humano só, qualquer animal, a nível celular, e modificar a informação da cadeia do DNA, da espiral do DNA. Vou mostrar o meu depois. Primeiro mostrei o dele, agora vou mostrar o meu. Então, muito obrigado. Se não deram o seu like, deem seu like agora. Não deixem que a pseudociência leve vocês para o erro. Comecem a ver no meu canal, os meus vídeos, e levem a sério e pratiquem, para vocês chegarem a serem caribus, ou seja, terem a mente de um querube, de um querubim. Querubim já é plural, dizer um querubim é estupidez, mas é assim que a gente fala. Então, a mente de um anjo, capaz de fazer milagres. Milagres, não é milagre nenhum. Apenas eu dei uma ordem
e a célula dele obedeceu a essa ordem docilmente. Simples como eu poderia mandar um cão sentar, deitar, latir, e foi qualquer coisa dessa natureza. É assim. Essa é a verdade. Primeira coisa que nós estamos mostrando aqui. Verdade, unidade, fraternidade e caridade. Estamos falando da verdade. Essa é a verdade. Então, o doutor Eros Valerianos, o melhor de Caxias, disse: pronto, não existe malignidade na tua próstata. Foi essa a definição, o laudo do médico. Dr. Eros Valeriano. E ele veio aqui sorridente e disse: estou livre da cirurgia, estou livre do câncer. Graças a Deus. Pronto. Até o próximo. Espero que eu tenha conseguido provar, né, a verdadeira ciência. Deem seu like e o arravite, como diz Renato Silva. Até o próximo.